Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas. No dia de hoje, a gente vai refletir o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. A proposta que o professor Jung Musung nos faz é pensar esse texto a partir dessa chave de leitura, o Espírito Santo e o corpo torturado de Jesus, o palestino morto pelo Império. Antes de fazer a leitura bíblica, eu já vou pedir para quem está nos acompanhando que se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que passa por aqui, assiste os vídeos, até ajuda a gente a compartilhar, mas ainda não está inscrito. Se inscreve, porque isso ajuda dentro dessa maquinaria aí de algoritmos a que esse vídeo seja oferecido a mais pessoas. Outra coisa que você pode nos ajudar, além de compartilhar no grupo da sua comunidade, da sua paróquia, as nossas reflexões, escreve um comentário. Durante a nossa reflexão, comenta. Escreve o que você está pensando, uma pergunta, etc. Porque esse tipo de interação ajuda o vídeo a ser considerado como relevante. Jung, uma reflexão bíblica a contracorrente, ela ainda pode ser relevante, pelo menos para esse grupo aí que nos acompanha, né, durante Ah, as com, nossas cer- reflexões. com certeza. Vamos lá. Vou ler o texto Tá. bíblico na minha tradução da Bíblia, acompanha na sua. É sempre bom ter a Bíblia na mão, ler o texto, ver o que está dizendo, e aí a gente discute com o Jung chave de interpretação. Aqui diz assim: era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estavam fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus. Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Jung, a gente discutiu essa passagem já há alguns dias atrás. Agora, nessa ocasião, é por causa da festa de Pentecostes. Uhum. E, e aí você está propondo uma outra chave de leitura, um ponto de referência a partir do corpo torturado de Jesus. É uma passagem que fala de paz, fala do Espírito Santo e fala de perdão. Mas, de fato, tem uma ênfase, porque Jesus mostra o corpo dele, né? Ou seja, não é um fantasma, não é um espírito, não é uma coisa do tipo. É, Estou eu vou. estragando só. Não, não. Eu estava pensando aqui, de fato, quer dizer, essa coisa, assim, como na tradição católica e no calendário que nós temos civil também, tivemos Páscoa, então nós temos 50 dias de Pentecostes, que era uma tradição judaica, não é invenção do cristianismo. Então tá. Aí, a chave que eu estou propondo é a partir do corpo, não somente dizer, porque antigamente os gnósticos, mesmo no cristianismo, já no comecinho, o pessoal gnóstico dizia, não, o corpo não é importante, a salvação é um problema da alma. E aí os evangelhos já começam essa disputa, dizendo, olha, não é verdade, isso não é gnosticismo, o corpo, o cristianismo, a fé cristã, o corpo é importante. E por que é importante? Porque a fome é algo corporal. Se o corpo não é importante, a fome não é importante, e, portanto, o sofrimento dos pobres não é importante. Então, essa é uma questão central. Eu sempre trabalhei com isso. Agora, há uma chave, uma questão mais específica, que num vídeo, acho que foi em abril, no último semestre, última semana de abril, tratamos esse do João 20, de até 30 e pouco, começava com 19 e chegava no 29 versículo, então aqui é um versículo, um texto menor, mas assim, eu queria checar com essa coisa do mãos e prato. O que era? Era tortura. Nós não estamos falando de alguém que machucou, cortou, foi na cozinha. Não. Foi alguém que o Evangelho mostra como Jesus foi torturado. O que é tortura?
Eu queria começar com isso, não somente a fome do pobre, mas a tortura de Jesus, porque ele foi considerado né, alguém que se rebela, seria, no linguagem de hoje, seria terrorista, né? Ou guerrilheiro. Ele era citado, era visto como, mas ele não era. Assim, essa é uma discussão histórica e tal, mas de qualquer jeito ele era alguém que criticava o Império Romano e os sacerdotes e todo o império, sistema do templo. Ponto. Então, quando Jesus é torturado e morto na cruz e se ressuscita, que é essa festa, esse texto, né? No dia seguinte, isso é domingo, Jesus aparece e ótimo. E a alegria. E a gente, quando discute esse texto, a gente. Ah, que alegria a ressurreição, portanto, nós vamos ressuscitar. Não, isto, mas não perder essa coisa que Jesus foi torturado. Né? A mão significa os pregos, né? Que foi pendurado na cruz, etc. E aí, quando você imagina que Jesus ressuscitou, a reação dos discípulos seria: nossa, Jesus ressuscitou, logo, de fato, Deus está com ele, portanto, agora vai vir o reino de Deus e vamos vingar. Né? Isso que eu queria mostrar. A reação normal de quem que sofreu porque perdeu o mestre, e estão com medo, estão apavorados, e o corpo, eles estão escondidos. Quando se liberta, nossa, que alegria, agora essa pessoa vai se ferrar. Isto é comum. Né? Não somente Trump faz isso, né? Mas também, olha, políticos fazem isso. Juízes que tiveram problemas com alguém pessoalmente também faz vingança. E também há um discurso religioso muito presente hoje, no cristianismo e em outras religiões, que colocam, não, Deus vinga. E nós estamos vingando em nome de Deus. Aí vem o discurso do ódio, da agressividade. Esse é o que estamos no tempo de hoje. Então, aí eu queria focar nessa questão. Que o que Jesus traz, né, ele diz a paz. Tá. Que tipo de paz? Né? O paz romano também vem e, se você é contra, né, Jesus morreu na cruz como isto, com a comprovação de que ele tem poder de vingar contra os que não aceitam a paz romana. E então, a novidade é que Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio, se comum, a gente vai lá, e aí diz, soprou e deu o Espírito Santo. Ótimo. O Espírito Santo não é algo, alguma substância que desce, mas o Espírito é a força que leva. Aí vem a diferença entre o espírito que leva à vingança, o vencimento, o império que destrói, que vinga, é um espírito santo. Então, o espírito é substantivo. Nós já vimos isso em vários encontros anteriores. Né? Então, o santo significa o quê? Ter o poder de vingar? Não. O Espírito Santo é aquele que traz o perdão. Então, por que perdão? Porque se opõe à lógica da vingança. Não, mas existe vingança santa. Então, faz parte das tradições religiosas falar, não chama de vingança, mas chama da justiça que vem. Deus seria vingança sagrada. Você tem que morrer ou você tem que sofrer, porque então, essa vingança não é considerado algo ruim para ter vingada por outro, porque o problema da vingança é que quando você faz uma vingança, há outro lado que vinga a vingança. E aí você repete da vingança, e ninguém ganha, exceto a violência. Não importa quem ganha, o que vence é a violência. E o que o que Deus na Bíblia aparece desde o Antigo Testamento, né? Começa com Caim e Abel. Caim matou Abel e Caim diz: olha, os caras vão se vingar. Não, Deus não, porque não é solução. Né? Aqui Jesus vai
aperfeiçoando essa interpretação e diz, então você vê o papel da igreja ou da missão do cristianismo é mostrar que a vingança não é saída. A justiça vingativa não é solução. Ninguém ganha. Daí o perdão. E isso é muito importante porque as grandes discussões que nós temos das guerras atuais são todas guerras em nome de um sagrado. Pegamos o exemplo mais concreto recente, né? Palestinos, para vingar contra 80 anos de opressão, eles foram vingar. A Israel, em vingança aos que mataram, os que morreram, 22 mil e poucas pessoas, começa uma vingança sagrada. No fundo, eles estão dizendo, é uma vingança definitiva. Eles não vão poder vingar de novo. Isto é, vão matar todo mundo. É um pouco isso que estão fazendo. Tem que matar todos aqueles que podem querer se vingar. Bom, você está criando vingança desde criança, porque você está vendo tanta gente morrendo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os filhos, perdeu os irmãos. A criança vai crescer com vingança, com espírito de vingança. Então tem que matar. Não tem solução. Esse é o desafio. Né? Então, além de perdoar, porque você tem pessoas que esse sentimento de culpa que lhe mata, aí a importância do perdão, mas uma lógica, uma teologia política de superar os conflitos sociais, as violências sociais, com a lógica do perdão, que é difícil. Né? Daí que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, eu não precisava receber o Espírito Santo. Comenta aí, porque já estamos indo finzinho. Bem, são muitas coisas. E eu queria começar pelo fim, mas vou destacar coisas que me parecem importantes para a gente pensar a compreensão da fé cristã na perspectiva crítica, né? Então, de certa maneira, você já aponta para a gente que desde o começo já tem uma tentação de desvalorizar o corpo a partir da perspectiva da gnose, a ideia de salvar a alma e etc. E o quanto que isso é perigoso. O Papa Francisco escreveu em um dos documentos, ele fala o grande risco de um neognosticismo que desvaloriza o corpo, pensando que é possível, no cristianismo seria possível uma salvação da alma. Então, acho que essa coisa é muito importante. E aí, quando a gente olha que quando Jesus mostra o corpo, ele mostra as mãos, ele mostra o lado, então ele não está mostrando uma chaga santa, ele está mostrando aonde ele foi torturado, né? Então, isso nos faz pensar de uma maneira muito concreta que a experiência da tortura, então a experiência do corpo ressuscitado de Jesus, ele é marcado pela fome e ele é marcado pelos sinais da tortura que ele sofreu injustamente como alguém perigoso, terrorista, etc., como todo império, em todo lugar que se propõe a eliminar os outros faz, né? Jesus não foi torturado de fato. E aí a passagem sobre o Espírito Santo está relacionada com essa questão, e aí me parece que você mostra uma atualidade muito grande de o que torna o espírito que move o cristianismo diferente de outro, né? Então, o não vingar que você está chamando a atenção, porque mobilizar o ódio, a agressividade é fácil. O não vingar e buscar um perdão que reconstrua relações humanas, etc., ele é complicado, mas ele me parece um pouco do que o padre Júlio Lancelotti tem dito, né? Não ferir quem te feriu. E eu vejo que ele fala isso com um grande sofrimento, porque na verdade ele é ferido, ele é atacado todos os dias, e ainda assim passou a encampar a ideia de que a nossa solução não é o fazer o mesmo com eles, é fazer com eles diferente do que eles fazem. Então eu tinha pensado no Padre Júlio. E aí, quando você fala, né, dos impérios todos, evidentemente a nossa chave de leitura aqui, né, Jesus, um palestino morto,
A extrema-direita, hoje, quando organiza suas guerras, como em Israel, ela mobiliza justificativas que, no fundo, é para fazer assassinato generalizado, Hum, é para apostar na força da morte como solução, e a morte, quando não é matada direto, ela é a morte, por exemplo, de um corpo que experimenta a fome. uhum. Né? Então, acho que a gente tem muitas analogias para pensar a atualidade dessa leitura. E só para a gente terminar, eu acho que assim, o Espírito Santo não é algo de uma religião ou de uma igreja. A chave é o Espírito que é santo. E como é que a gente sabe a diferença do Espírito do mundo e o Espírito Santo, que é um pouco na linguagem do Novo Testamento? Seria o Espírito que leva a perdão, a paz. E o espírito que aumenta a vingança, gera violência e usa a agressividade como caminho, esse é o espírito do pecado ou do mundo. Uhum. Né? Muito bem, a gente termina esse encontro. Agradeço, Jung, pela essa reflexão atual sobre o Evangelho. A gente termina, então, unindo a nossa solidariedade, a nossa oração, para que cesse, né, esse massacre, esse genocídio que está acontecendo, não só em Gaza, mas em outros lugares do mundo. Um abraço, até semana Entende? que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.